Beleza? Nosso grupo faz parte de uma turma de hidráulica da PUC Goiás com o professor Hugo e nós vamos estar apresentando para vocês um pouquinho sobre as leis de Steven e lei de Pascal. Steven foi um físico e matemático belga que concentrou suas pesquisas nos campos da estatística e da hidrostática no final do século XVI. E ele desenvolveu estudos também no campo de geometria vetorial. Entre outras coisas, ele demonstrou também experimentalmente que a pressão por um fluido depende exclusivamente da sua altura. A lei de Steven está relacionada também com verificações que podemos fazer sobre a pressão atmosférica e a pressão nos líquidos. Como sabemos dos estudos no campo da hidrostática, quando consideramos um líquido qualquer que está em equilíbrio, temos grandezas importantes a observar, tais como massa específica, densidade, aceleração gravitacional e a altura da coluna de líquido. E uma das aplicações desse teorema são os vasos comunicantes. No líquido que está em recipiente interligado, cada um deles com formas e capacidades diversas. Nós vamos observar aqui, que eu vou mostrar agora para vocês, que a altura do líquido será igual em todos eles depois de estabelecido o equilíbrio. Isso ocorre porque a pressão exercida pelo líquido depende apenas da altura da coluna. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Tá vendo, galera? Galera, eu sou o Igor, vou estar falando um pouquinho de uma das aplicações da lei de Steven. Falar da aplicação da pressão total em um ponto de um líquido em equilíbrio. Para entender melhor como essa lei é aplicada, vamos pensar em um recipiente que esteja totalmente exposto à atmosfera e que contém um líquido homogêneo e que esteja em equilíbrio sobre a ação da gravidade. Eu fiz um desenho aqui mais ou menos usando o ponto A como referência para descobrirmos a pressão total do líquido. Devemos simplesmente aplicar a lei de Steven, né, entre o ponto A e o ponto O, que se localiza na superfície do líquido. Com isso, usamos essa primeira equaçãozinha aqui. E como podemos observar na figura de cima, o ponto O está ligado à atmosfera, portanto o PO será igual à pressão atmosférica, representando essas duas equações aqui de baixo, onde PA representa a pressão absoluta ou total existente no ponto e PATM representa a pressão atmosférica existente no local. E esse UHG representa a pressão hidrostática ou efetiva. Portanto, quando a pressão no interior de um líquido, ela poderá aumentar literalmente com a sua profundidade. Estou falando também um pouco sobre a teoria, uma das teorias da lei de Pascal, que é o elevador hidráulico. O elevador hidráulico é uma importante aplicação do princípio de Pascal. A pressão exercida em um ponto de um líquido se propaga igualmente para todos os outros pontos do líquido. É muito usado em postos de gasolina para levantar carros para consertos mecânicos, né, ou em oficinas, etc. Ele é formado por dois vasos comunicantes, um mais fino, ambos cheios de óleo, uma força pistão hidráulico de menor diâmetro que pode estar embaixo, ao fundo ou ao lado da cabine do elevador, que é transmitida ao pistão de maior diâmetro, sendo a base do pistão alimentada por óleo hidráulico. Do jeito como uma seringa que se enche de água, fazendo o êmbolo se deslocar para fora. O pistão é abastecido por uma mangueira hidráulica de borracha. O pistão é preso na armação de aço que sustenta a cabine. Esse sistema de elevador hidráulico é também utilizado nas plataformas de petróleo, para que elas se mantenham no nível da água adequado. Hoje em dia, já muitos edifícios usam esse tipo de ascensor, dado que não precisam de casa das máquinas, pois a maquinária encontra-se dentro de um armário, no piso inferior, ao lado de uma cabine. Falaram aí da introdução, né, de algumas aplicações da lei de Steven e de Pascal. Então eu vou fazer aqui alguns exercícios, né, para ver como que funciona mesmo no canetão. E eu coloquei um exercício aqui de cada, né, pra gente ver como que funciona isso aqui, tá? Aí eu vou resolver. Então eu peguei um exercício aqui, vamos supor que esse aqui é o recipiente
a gente quer calcular a pressão, vamos supor aqui nesse ponto, né, nesse ponto A. Quanto mais profundo, maior vai ser a pressão, né? Então nesse caso aqui a pressão em B, ela vai ser menor do que a pressão em A, né? Porque essa distância aqui é menor do que essa daqui. Então é uma coisa interessante a gente pensar que a pressão em qualquer trecho desse aqui, vamos supor nesse trecho A que está tracejado, a pressão vai ser a mesma. Por quê? Porque é a mesma altura. A altura daqui até aqui vai ser a mesma. Então, quando temos a mesma altura, a pressão também vai ser igual. Então, nesse caso aqui, a pressão aqui ou aqui ou aqui é igual, né? Mas só para esse caso. Se fosse no caso do B, seria, se fosse na mesma continuidade de B aqui, seria igual também. Então, eu peguei a gente fazer esse exercício. A fórmula da pressão hidrostática é esse aqui, é o peso específico, né, do líquido, que está aqui, vezes a gravidade, vezes a altura do ponto, né, que a gente está calculando o ponto até a superfície. No caso, eu peguei esse ponto aqui, até a superfície, que é essa altura. Tem esses dados aqui, então. A pressão atmosférica, né, que é essa pressão que está aqui em cima no ponto, que é a única pressão que tem aqui, ela vale 10 a quinta Pascal. O peso específico, no caso, é água. Da água é 1000 kg, né, por metro cúbico. E a gravidade aí, então é só aplicar na fórmula, substituir os valores e sai o resultado, né? A pressão hidrostática mais a pressão no ponto, que é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. O resultado final é esse aqui. Beleza. Gente, esse aqui então é o exemplo da lei de Pascal para a gente calcular, né, fazer exercícios de líquidos incompressíveis, né? Incompressíveis porque a variação de volume é bem pequena, né? E Pascal fala que qualquer acréscimo de pressão exercido num determinado ponto, ela será integralmente transmitida para o outro. Então eu peguei o exercício aqui, eu coloquei que o peso desse rapaz coloquei que é 70 quilos, a área eu coloquei que era 5 metros, a força 2, que a gente quer saber, e a área dessa região 2 aqui eu coloquei que é 10 metros. Então vou fazer o exercício aqui. Então, para a gente descobrir o F2, eu tenho o peso, né, do rapaz, que é 70 quilos, mas o peso a gente transforma, né, para colocar como se fosse a força, né? Então a gente pega a massa vezes a gravidade, então fica a massa que é 70 kg vezes 10 dá 700 N. Esse então é a F1, que dá 700 N. Igualando P1 com P2, né, aí a gente tem essa relação de força sobre área. A força 1 a gente tem, a área 1 também, a força 2 a gente quer descobrir e a área 2 a gente também tem. Então fazendo isso dá para descobrir o F2, que é essa reação aqui, né? Então exercício resolvido, facinho, só jogar na fórmula. Outra coisa interessante aqui é em relação a força e área, né? A pressão em relação à força e área. Então quanto maior a área, né, eu até coloquei aqui, quanto maior a área, menor vai ser a pressão, e quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Mas nesse caso, né, coincidiu de dar a mesma coisa, por causa da área do recipiente aqui 1 e do 2. Então eu coloquei uma valendo 5 e a outra valendo 10. Então foi meio que o dobro da outra, por isso deram as mesmas pressões. Mas se você, por exemplo, jogar o A1 valendo 3, né, em vez de 5, a pressão aqui então vai ser maior. O F2 vai dar acho que 2000. Então aqui coincidiu de dar a mesma pressão, mas se mudar uma das áreas aqui, você vê que a pressão no ponto é maior que a outra.